Olá, bem-vindos a mais uma edição do Agora com Lacombe, no formato perfil. Hoje eu vou conversar com André Last, cientista político brasileiro, israelense, serviu por 2 anos a Força Aérea Israelense, é presidente executivo da Stand With Us. Então vamos falar aqui da história do André Last, da vida dele, do trabalho dele e, claro, né, de Israel, Oriente Médio, guerra na Ucrânia, vamos falar de tudo isso. André, muitíssimo obrigado. Obrigado você, Pela bem-vindos. entrevista. Obrigado. Vamos começar pela sua história, né? Nós temos histórias parecidas, inclusive, né? Por parte de pai, eu tenho sangue judeu. Meu avô veio em 34, um alemão judeu, fugindo para o Brasil, percebendo os perigos do nazismo. Como é que foi a história da sua família? Bom, por parte de pai, o meu avô paterno, o pai do meu pai, já falecido, Haim Leist, sobreviveu ao Holocausto, foi para um campo de extermínio chamado Sovivor. Onde morreu minha bisavó. Então, isso também nos une lá atrás. E Difícil escapar de Sobibor. então, era um campo de extermínio, não era um campo de concentração. Chegava, saía, entrava já direto para o pavilhão 3, onde se tinha as câmaras de gás. Você sabe como ele escapou? Não. Alguém falou para ele na fila da seleção, quando eles desceram do trem, fala que você é jardineiro. E aí quando perguntaram algumas profissões para algumas pessoas que estavam fazendo fila, ele falou, sou jardineiro, e colocaram ele de lado. E aí ele acabou trabalhando no setor 1 ou 2 do campo, que você tinha um almoxerifado, tinha o refeitório dos soldados poloneses que cuidavam do campo, da SS, que eram os nazistas que mandavam, a Polônia estava sob ocupação nazista, e as pessoas que eventualmente não iam para lá, tinham prisioneiros russos, eventualmente pessoas que não iam para a câmara de gás. Ele misturava as cinzas dos mortos, depois de queimados, com terra. Adubar lá porque não tinha espaço mais para enterrar pessoas. Mataram 250... Não como adubo, acho que não serve. Bom, mas é horrível de qualquer maneira. É horrível de qualquer jeito. E ele ficou 6 meses no campo. Esse campo matou 250 mil pessoas no pouco tempo que ele existiu, porque teve a revolta. Meu avô participou da revolta. Essa revolta foi uma revolta que eles planejaram matar os 11... Foi a única que houve, se não me engano. Acho que teve outras revoltas menores, mas assim, essa virou filme, tem dois ou filmes. Eu me lembro do filme. Tem 2 ou 3 filmes sobre a revolta. Eles planejaram matar os 11 oficiais da SS, que estariam em pontos distintos do campo, ao mesmo tempo, mais ou menos, assim, meia hora de distância entre um e outro, eles não iam saber que o outro foi assassinado, e eles iam desestabilizar a organização do campo e conseguir fugir. Ele participou, segundo meu avô, matou um oficial da SS com uma facada nas costas. Ele participou da revolta, ele tinha 20 e poucos anos, já era um cara forte. E fugiram pelo portão, eles cederam o portão e fugiram. Tinha minas terrestres, era inverno. Os soldados poloneses atiravam nas pessoas que fugiram, umas 300 pessoas fugiram. E umas 55, 56, não lembro o número exato, 54 pessoas sobreviveram à fuga. Porque muitos morreram de hipotermia, ou morreram com os tiros dos poloneses, ou morreram porque poloneses civis viram que tinham judeus fugindo e caçaram eles, porque eram bem antissemitas os poloneses na época também. E eventualmente meu avô conseguiu sobreviver, ele ficou escondido na neve, depois ficou escondido num chiqueiro, depois teve uma família que ajudou ele, escondeu ele, aí ele conseguiu eventualmente chegar na Itália, ficou 2 meses no hospital da Cruz Vermelha, e aí ele conseguiu um passaporte de refugiado e veio para o Brasil de navio. Aí ele conheceu a minha avó aqui em Bom Retiro, família judaica clássica que tinha comércio no Bom Retiro. É um bairro, né, tradicional, como Higienópolis. Isso, que acabou imigrando para Santa Cecília e Higienópolis, mas antigamente os judeus refugiados, judeus que chegavam fugindo da Alemanha ou da Polônia ou da Europa, antes e depois e durante e depois da Segunda Guerra Mundial, foram bastante para o Bom Retiro. Tinha o José Paulino, enfim, comércio, lojas de tecido, enfim. O meu bisavô, pai da minha avó, que já tinham fugido da Europa antes da guerra começar. Mas já percebendo os percebendo os problemas. Então vieram em 28 e 29, uma coisa assim, ou 30 e... acho que minha avó é de 22, devem ter chegado aqui em 24 e 25. E aí o meu avô chegou, conheceu a minha avó, casaram. Então a minha avó, parte do meu pai, eles vieram antes, mas também da Polônia, os 2 poloneses. Da minha mãe é argentina, os pais da minha mãe, o meu avô veio da Rússia. A Argentina que tem uma colônia também mais do que o dobro do Brasil, o tamanho dela, 250 mil pessoas, aqui são 120 mil,
de acordo com o IBGE. E a minha avó, mãe da minha mãe, nasceu na Argentina, em La Plata, mas os pais vieram da Polônia também. Então, Polônia e Rússia. E você sempre foi educado dentro da religião judaica? Ou você não era de uma família muito religiosa? Como é que foi a sua ligação com isso, com a religião judaica e com o Estado de Israel especificamente? Você sabe que eu tive um professor no mestrado em Israel que dava uma aula que foi, acho que a melhor professora, a melhor aula que eu tive na faculdade e mestrado. Se juntar os 5 anos de faculdade e mestrado, acho que foi a melhor aula que eu tive, que ele dava aula o nome do curso chamava Law Dilemmas in Counterterrorism, dilemas legais em contra-terrorismo, o que um Estado pode e não pode fazer. E eu estava conversando justamente sobre a parte judaica cultural. Ele e um palestino que estudava com a gente na faculdade em Israel e era amigaço nosso. E a gente estava conversando sobre judaísmo, islã e tal, e ele falou uma coisa que eu acho que eu aderi depois, que acho que quando a gente fala de judaísmo, a gente fala de judaísmo educacional, judaísmo tradicional, judaísmo cultural, judaísmo nacional e judaísmo religioso. Então, dentro desses 5, você tem alguns que são mais fortes e outros que são menos. Nós nunca fomos religiosos, mas a parte cultural das grandes festas, a parte educacional, estudei em escola judaica, a parte tradicional, algumas tradições, tem mezuzá na casa, você tem alguns objetos judaicos na casa e tal, e principalmente o judaísmo nacional, que é o sentimento de pertencimento com o Estado de Israel. Meus pais se conheceram em Israel com 20 e poucos anos, minha mãe foi para Israel com 20 e poucos anos da Argentina, meu pai foi do Brasil, eles se conheceram em Jerusalém, se apaixonaram, namoraram, acabaram eventualmente na década de 70 aí, voltando para cá, voltaram para a América Latina, casaram na Argentina, mas vieram morar no Brasil. E eventualmente a gente morou quando tinha 5 anos em Israel, quando eu tinha 5 anos, em 91, pós-Guerra do Golfo. Depois eu voltei a Israel com 17 anos para estudar o segundo colegial, e depois eu emigrei para Israel com 20 anos em 2006, ou seja, a ligação com Israel é muito forte. Então, toda essa parte que envolve a parte cultural, a parte tradicional, que tem a ver com a educação judaica, com a história judaica, leituras específicas, é muito forte, mas a gente não foi criado, nem eu, nem meu irmão, nem meus pais, num ambiente religioso. Apesar do o avô do meu pai, ele era religioso, mais religioso que a gente. Ele respeitava algumas coisas mais, algumas regras mais, com mais afinco, mas isso é normal também, né? Você tem gerações antigas respeitavam mais do que gerações mais recentes. Eu tenho essa falha, eu ainda não conheço Israel, não visitei, ainda que tenha parentes lá, tenha um enteado na minha bisavó que tenha sido um dos fundadores do Estado de Israel, tem foto dele lá construindo, né, mexendo em cimento e tudo. É uma falha que eu tenho, um dia eu vou. Mas como é que foi essa sua última passagem por Israel? Você já crescido, já com 20 e poucos anos, você falou, né? 20 anos mais ou menos? Eu fui com 20 anos. 20 anos. Você serviu a Força Aérea Israelense. Qual é a situação ali para quem está de fora? É uma vida tranquila? É uma vida sob tensão permanente? Como é que é a vida em Israel? Olha, dizem que o Israel está no ranking do 12º país mais feliz do mundo de se viver. Eu sei que as festas são boas lá. Não, então, 12º país mais feliz do mundo para se viver. Você tem, pega os países da OECD, que devem ser 40 países de primeiro mundo, economia desenvolvida, praticamente, e Israel, dentro da votação que as pessoas fazem internamente, é o 12º. E tem outros rankings que colocam Israel em 4º lugar, o melhor lugar do mundo para criar filhos, o melhor lugar do mundo para a mulher ser empreendedora. Tem vários rankings que Israel está numa posição muito elevada em 73 anos da sua independência, né? O que me levou para lá, depois do segundo colegial que eu fiz lá, eu fui em 2003. Em 2003 estava rolando a segunda intifada, que era aquele levante violento contra a presença de Israel na Cisjordânia. Estava a questão ainda com os palestinos aí em relação aos acordos ou não de paz, e tinha os atentados suicidas. E aí gerou uma operação de Israel, que completa 20 anos essa semana, começou em 2002, e gerou uma certa comoção, tanto porque a guerra assimétrica que gerou
levou à morte de soldados, 1000 civis assassinados em atentados suicidas. Eu estava lá naquele momento. Então eu via as histórias, eu escutava as histórias dos soldados, eu escutava as histórias das pessoas que foram no restaurante, que foram no ônibus, e a todo momento eu falava, podia ter sido eu, né? Podia ter sido eu, podia ter sido meu amigo. A gente estava num internato, que era uma escola que ficava afastada de Tel Aviv, a gente não podia sair o tempo todo para ir pegar ônibus e tal. E mesmo assim, acho que a primeira coisa eu admiro meus pais de terem deixado eu ir, né? E acho que a segunda coisa, a gente aprende a resiliência, que não tem outra solução a não ser tentar resolver aquilo, combater o terrorismo e tentar fazer a paz. E tudo isso me conquistou. E eu fiquei muito mexido com aquilo. Eu voltei para o Brasil, passou 2 anos e meio e decidi ir para lá. Porque eu queria trabalhar com isso. Eu queria estudar relações internacionais, eu queria estudar ciências políticas. Eu queria, de uma certa forma, ajudar o país em algumas frentes. Primeiro, eu via a deslegitimização lá naquela época, nos jornais. A forma como escreviam. Os atentados de 11 de setembro, em 2001, os jornais, somente no Brasil também, não só no Brasil, escreviam o grupo terrorista Al-Qaeda, o membro do grupo terrorista Osama Bin Laden. Mas quando era Hamas ou Hezbollah, eles usavam grupos militantes, grupos radicais, mas não usavam a palavra terrorismo. E eu comecei a reparar isso. Eu falei, poxa, por que eles não estão usando a palavra terrorismo? Qual é o intuito? Se esses caras também, se eles pudessem fazer um atentado que nem o Osama Bin Laden fez em Tel Aviv, eles fariam. É que eles não têm a capacidade, mas eles fariam. Então, o desprezo pela vida humana que a Al-Qaeda tem, o Hamas também tem, inclusive com seus próprios cidadãos palestinos. Que né? são usados ali que são usados, na faixa de Gaza como escudo. Exatamente. Os lança-mísseis são colocados na casa das pessoas nas escolas, civis. nos hospitais. O QG do Hamas... Fui falar isso uma vez na televisão, deu uma confusão danada, já te contei essa história, né? Não. Fui comparar a tática usada por traficantes, por exemplo, no Rio de Janeiro, em favelas, porque eles usam aquela população de bem que está ali, que é 98% da população da favela, né, como um escudo, como uma proteção. Eles escondem armas, munição em eles não existiriam igrejas, se não existisse favela. Sim. Exatamente. Se não fosse isso, eles estariam em galpões, né? Os traficantes. Protegidos. Em escritórios, galpões, se eles não necessitassem dessa proteção. E comparei com mais ou menos o modus operandi do Hamas. Máfia, guerra de guerrilha, não convencional, formas não convencionais de se comportar, de financiamento, etc, etc. Então, isso me levou assim, a entender, nesses 2 anos e meio que eu voltei do segundo colegial até ir para lá, me fez entender que eu tinha uma missão, de uma certa forma até uma coisa bem filosófica. Eu queria poder usar o que eu achava que era o meu dom em prol de mais pessoas e não em prol do André só. E aí foi que me levou a Israel. Eu cheguei em Israel em 2006, trabalhei. Você chega em Israel, obviamente com bastante ideologia, mas assim, no fim das contas, você está chegando num país novo, desenvolvido, você vai trabalhar com 20 anos, você não sabe hebraico fluente, você sabe inglês, você vai se virar com inglês. Eu fui trabalhar em balada, trabalhei como cozinheiro, trabalhei limpando o restaurante à noite. Fiquei 1 ano trabalhando em empregos assim, e aí eu entrei na faculdade, na Universidade Reichmann, em Herzliya, que chamava na época IDC Herzliya, um centro interdisciplinar, uma universidade privada, um college, em inglês, numa escola chamada Rafael Recanati International School, que é uma escola que tem também faculdade em hebraico e inglês, e em inglês tinha alguns cursos, eu fiz Government School. E aí eu também comecei a trabalhar com o mercado financeiro para o Brasil. Então, durante os 3 anos, eu estudei e trabalhei, de 2007 a 2010. Final de 2010 eu saí da faculdade e comecei já o processo de entrada no Exército. Pois é, aí você foi do Exército Israelense ou Força Aérea Israelense? Força Aérea. Força Aérea. Eu falo Exército, isso é um erro. Eu falo Exército porque quando a gente fala em hebraico Tzavá, que é Exército, na verdade Tzavá seria Tzavá Ganale Israel, Exército de Defesa de Israel. Mas quando a gente fala no Brasil Exércitos, você está falando do Exército. Força Terrestre. Força Terrestre. Na verdade, o certo seria falar, eu fui parte das Forças Armadas. E dentro das Forças Armadas, eu fui da Aeronáutica. É isso. E você fez só treinamento ou você participou de alguma ação das Forças Armadas israelenses? Então, Quanto tempo foi? Foram 2 anos, Eu tinha cumprido 2 anos, 24 meses. O processo começou em 2010, eu tinha já a data de entrada em 2010. Eu pedi para fazer um teste para entrar em unidade de elite de combate, que seria o SEALs, ou o equivalente a
as unidades terrestres não, unidades de combate de elite que você tem umas 5 que são muito conhecidas em Israel, uma pertence ao exército, uma aeronáutica, uma marinha e uma de resgate, e você precisa fazer um teste físico para poder participar, para poder começar o processo de entrada nessas unidades. Primeiro você precisa pedir para poder participar do teste físico, eles precisam aceitar. Eu pedi 4 vezes, eles falaram não, na 5ª eles falaram sim. Pode ser idade, pode ser Você não perfil. foi obrigado a servir? Eu era obrigado a servir. Era obrigado. Eu era obrigado a servir. Mas lei, eles recusavam a ida para um grupo de elite? Eles escolhem perfis. Você tem um perfil, você faz provas. Quando eu cheguei no país, eu fiz umas provas. Eles têm um perfil. Depois, para poder estudar antes do exército, eu tive que pedir autorização. Eu tive que entregar uma carta para eles que eu estava estudando, o que eu estava estudando, aonde eu estava estudando, e todo ano que eu passava de ano, eu precisava mostrar para o exército que eu passei de ano, porque eles estavam esperando eu terminar de fazer a faculdade para poder me recrutar. É uma lei. Até 12 meses que você chegou no país de imigrante, eles não podem te recrutar. Se você entra na faculdade em 11 meses, em 10 meses, eles são obrigados a esperar você terminar a faculdade para poder servir. Eles não vão tirar alguém da faculdade para servir. Então eu tinha já 24, 25 anos, fiz o teste, consegui fazer o teste, consegui terminar o dia, que 1/3 termina, de 1000 pessoas, 300 terminam, porque é muito difícil, é muito, muito difícil. É difícil a ponto de você não conseguir fazer isso aqui depois, levantar a perna, de tão exaustante que foi. E eu terminei o dia, não me chamaram, acabei sendo chamado depois para 3 entrevistas, inteligência da Força Aérea, inteligência do Exército e operações, planejamento e operações. Eu escolhi inteligência da Força Aérea porque me pareceu a mais interessante, a mais sofisticada. A Força Aérea de países que têm uma Força Aérea desenvolvida, normalmente é uma força onde existe muita tecnologia, muita pesquisa, é um lugar onde você vê que está olhando para o futuro, porque as guerras assimétricas contra terrorismo, contra inimigos que você não vê, normalmente são lutadas por inteligência e por Força Aérea. Então eu falei, bom, inteligência da Força Aérea, eu vou ter bastante trabalho. E aí eu entrei para a inteligência da Força Aérea, no fim das contas esse dia foi em dezembro de 2010, eu acabou estendendo a minha entrada no Exército para março de 2011, eu entrei dia 31 de março, fui para o treinamento, acabou em abril o treinamento, maio, e aí eu acabei ficando 6 meses fora do Exército esperando a autorização de clearance. O processo é louco. Processo de autorização de o que eles chamam de, para você poder ter acesso a material confidencial. Então, como a inteligência da Força Aérea faz parte da inteligência, você tem aí o que eles chamam de clearance, em inglês, não sei, você ser clarificado pelo Exército. Isso demorou 6 meses, porque eu já tinha 25 anos, eu não tinha nascido lá, meus pais não são de lá. Então isso para eles demora 3 meses para um israelense de 18 anos, para mim demorou mais tempo. E aí eu voltei a entrar, realmente meu tempo congelou, fiquei fora do Exército, eu trabalhei, viajei, e aí eu voltei em novembro de 2011. Aí eu fiquei até outubro de 2013. Aí eu fiquei na inteligência da Força Aérea durante 2 anos. Aí eu fiz mais um treinamento, mais um curso, no meio de uma base, no meio do deserto. Essa foi a parte mais difícil. Mas participar de um combate? A gente participou da guerra contra o Hamas em 2012. Então teve 4 guerras em Gaza, né? Contra o Hamas e a Jihad Islâmica, que são 2 grupos terroristas que controlam a faixa de Gaza. Em 2009, em 2012, em 2014 e em 2021. A de 2012 eu estava no Exército e participei, como oficial acadêmico da inteligência da Força Aérea. Na inteligência, não ali no combate? Não, na inteligência, exatamente, na inteligência. Desses grupos todos que você citou, aí tem Hezbollah também, nem todos são ali da Palestina, mas qual é o risco que cada um representa para o Estado de Israel? O Hamas é o que representa mais risco, é o que incomoda mais? Não, o que representa mais risco é o Hezbollah e as guardas revolucionárias do Irã, que são considerados um grupo terrorista por alguns países, inclusive pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. O Hezbollah é o grupo terrorista mais rico, mais poderoso em armas. Eles têm mais foguetes, que estão até tentando transformar esses foguetes em mísseis mais precisos, através de sistemas eletrônicos, do que muitos países da Europa, inclusive membros da OTAN. Eles têm 120 mil foguetes, de todos os tamanhos. Muitos países não têm esse arsenal. Então o Hezbollah, o Hamas é um problema tático, o Hamas, em Gaza.
O Hezbollah é um problema estratégico. E o Irã nuclear, um possível Irã nuclear, é um problema existencial. E as guardas revolucionárias iranianas, elas estão tentando, como o Irã está a 1.000 quilômetros de Israel, eles têm um exército precário. O exército formal iraniano não é um exército moderno, é um exército precário. O Irã é um país pobre, com 60 milhões de habitantes. Apesar do PIB dele ser um pouquinho maior que Israel, Israel tem 9 milhões de pessoas. Então o investimento que Israel faz em tecnologia, desenvolvimento é muito maior. Então eles tentam agora, com essa guerra civil na Síria já há 10 anos, mais de 10 anos, e o Irã ajudando a Síria, porque eles são aliados, né? Eles estão tentando fincar bases com membros das guardas revolucionárias dentro do solo sírio, que aí é muito perto da fronteira com Israel. Então eles podem tentar operar um drone suicida, recolher inteligência, fazer um atentado em emboscada na fronteira. E Israel frequentemente ataca comboios de armas que o Irã manda para o Hezbollah através da Síria. Então o Irã manda um avião, o avião pousa em Damasco, se descarrega armas. Essas armas são guardadas em um depósito no aeroporto internacional de Damasco. Isso é proibido pela lei internacional, não é aeroporto militar. Essas armas depois são transferidas de caminhão para dentro do Líbano, de caminhão, poucos quilômetros. Então Israel frequentemente ataca esses comboios ou esses armazéns, especificamente onde estão as armas guardadas, para que o Hezbollah não tenha armas que mudem o cenário, ou seja, que aumente o que ele chama de mudar o equilíbrio de forças na região. Israel não deixa que o Hezbollah mude o equilíbrio de forças na região. E além disso, essas guardas revolucionárias elas têm interesse de também travar embates com Israel para se vingar de eventualmente ações também que Israel faz para tentar danificar e frustrar o programa nuclear iraniano. Como é que Israel... Isso aconteceu, inclusive, agora, né? O Irã atirou 12 mísseis balísticos contra o solo iraquiano. Eles alegam que era uma base secreta de Israel no norte do Iraque, em Erbil, que é a capital curda do Iraque. Israel tem algum tipo de relação com curdos iraquianos e eles alegam que é uma base do serviço secreto de Israel. Isso, na minha opinião, é uma propaganda iraniana para justificar alguma coisa e para poder também vender uma certa ideia de eles descobriram uma coisa secreta de Israel no Iraque, estão atacando para que a própria população fique satisfeita. Para mim, o que a mídia israelense reportou é que não teve nenhum tipo de destruição e foi perto do consulado americano em Erbil, só. Isso, obviamente, não se manifestou. E há poucos dias atrás, teve 2 generais iranianos das guardas revolucionárias que morreram na Síria por um bombardeio israelense em uma base deles que estava sendo construída para tentar atacar Israel. André, como é que Israel, um estado territorialmente muito pequeno, né, com terras que não são terras boas para a agricultura na maior parte do país, né, com acesso à água restrito, ali pequenininho, cercado de países árabes, como é que se tornou a potência que é em várias áreas, né? É um país muito desenvolvido, é um país com muita tecnologia, é um país com muita gente criativa, original, inteligente. Como é que Israel se estabeleceu dessa maneira? Olha, eu começaria dizendo que eu acho que gente criativa e inteligente tem em todos os lugares, né? Mas faltam oportunidades que houve em Israel. O governo desses países árabes é o culpado de não ter esse desenvolvimento dentro desses países, mas tem startups na Cisjordânia de palestinos, tem startups no Líbano. A questão é o que existe politicamente, economicamente e as prioridades que esses países colocam para poder fazer com que isso seja prioridade ou não. Eu não acredito que existam pessoas de uma nacionalidade mais inteligente que outras. O ser humano é criativo por definição, ele é inteligente por definição. Você tem pessoas que vão querer criar produtos e criar coisas. O problema de Israel é que o que é curioso de Israel, acho que a peculiaridade de Israel nasceu em um momento onde não existia nenhuma outra alternativa para aquelas pessoas que tinham sobrevivido ao Holocausto ou tinham sido expulsas de países árabes, a não ser sobreviver. E eles estavam sob embargo econômico e militar. Então eles precisavam criar produtos rápido
para poder vencer aquela batalha. E eles conseguiram, depois de um ano de guerra de independência, vencer. E tudo isso desenvolveu uma cultura de criar soluções para coisas que não existiam e que não podiam ser compradas, inclusive naquele momento armas. Mas depois isso se desenvolveu para outras coisas, tecnologia, as construções das universidades israelenses que antecedem o Estado, que antecedem a fundação do Estado, que são de 1912, 1920, são universidades de ponta, construídas por pessoas que vieram de outros lugares, que focavam em educação de qualidade para que aquelas pessoas pudessem construir o país. Engenharia. Então, Israel, hoje em dia, a faculdade mais procurada são as engenharias. Não é business administration, não é administração de empresas. E isso faz com que você tenha muitas pessoas, engenheiras, que trabalham em várias empresas específicas, que podem ser tanto de software como de hardware, como na parte de nanotecnologia ou na parte de biomedicina. E todo esse investimento, toda essa locomotiva que vai vindo desde a década de 70, 80, reformas econômicas, algumas privatizações. Israel foi um dos primeiros países ocidentais a ter hiperinflação e mudar a moeda. Quando o Brasil estava para fazer o real, eles mandaram uma equipe do Ministério da Economia para lá para entender como Israel resolveu o problema deles, para o Brasil tentar solucionar o seu problema aqui, que foi logo depois. E tudo isso fez com que Israel começasse a aumentar o seu investimento em pesquisa e desenvolvimento. 5% do PIB é o país que mais investe em P&D no mundo, em porcentagem do PIB. E isso fez com que você tenha investimento em diversas áreas. Israel tem uma economia muito diversa, muito abrangente, que normalmente cria produtos para o mundo, porque o mercado de Israel é muito pequeno. Né? Tem 9 milhões de pessoas hoje, mas há 30 anos atrás tinham 5 milhões. Então, essas pessoas que criavam empresas e criavam produtos faziam isso pensando em problemas mundiais. Quando o teu mercado é o mundo, não tem o céu é limite, né? Você pode chegar em vários lugares. Então, você tem um problema da água. Então, foi criado um sistema de gotejamento para pingar exatamente o que a semente precisa, sem ter desperdício de água. Você tem um problema de fronteiras. Então, você tem câmeras inteligentes, você tem sensores. Você tem um país que tem um território muito curto, que a gente chama de profundidade territorial, praticamente não existe em Israel. Então as guerras não podem ser lutadas. Fica vulnerável. Então as guerras não podem ser lutadas dentro do país. Elas vão ser lutadas nas fronteiras de fora, porque não tem como lutar uma guerra dentro do país. Você tem zonas urbanas praticamente em todos os lugares espalhados, tirando o deserto do Negev, que aí você tem que é mais escasso, né, mais espaçado, os vilarejos. Então você tem uma série de características que colocaram o país numa situação onde a economia era muito importante. A economia crescendo fez Israel ter um investimento muito pesado no exército, mas principalmente na parte de inteligência. Então Israel se tornou uma potência em inteligência, e essa potência em inteligência transformou Israel o quarto poder, que seria a potência política internacional. Israel é um país que, quando o governo de Israel se pronuncia, principalmente em questões de segurança ou tecnologia, Moscou escuta, Washington escuta, Berlim escuta, Riad escuta, Dubai escuta e em Tóquio escutam. Então, essa posição diferenciada de Israel faz com que Israel consiga ter boas relações com as potências e boas relações com seus vizinhos, inclusive com os vizinhos árabes, que mesmo aqueles países que não têm relações diplomáticas com Israel, conversam com Israel. Tirando o Líbano, a Síria e o Irã, de países que têm conflito, a Coreia do Norte e Cuba também não, mas desses 3 países, Israel conversa com todos os países de alguma forma. E você acredita que o Estado israelense vai ser aceito em algum momento pelos países que estão ali à volta, que não o aceitam ainda? Com certeza absoluta, já está acontecendo, né? Teve acordos de paz com os Emirados Árabes, acordos de paz, alguns acordos. Exatamente, acordos de paz com os Emirados, acordos de paz com o Bahrein, acordo de paz, tem gente que fala que não é acordo de paz, porque nunca teve guerra, na verdade é acordos diplomáticos, enfim. O Sudão, Israel já teve problemas militares com o Sudão, já participou da guerra de Yom Kippur, inclusive. Então, acordo de paz com o Sudão, Marrocos, Bahrein e Emirados Árabes. Além do Egito e Jordânia, que já tem relação. E outros países estão vindo. Na minha opinião, vai vir Oman, vai vir eventualmente a Arábia Saudita, no futuro pode vir o Kuwait. Existe, a gente está falando, um dia de amanhã, a Tunísia. Mas e a questão palestina? Como é que os palestinos vão se convencer de que precisam aceitar o Estado de Israel, se eles próprios não têm o seu Eles Estado? enxergam que
a relação dos países com Israel é uma facada nas costas. E, na minha opinião, isso deveria ser interpretado pelos palestinos como uma ajuda, porque esses países, fazendo acordos diplomáticos com Israel e tendo uma balança comercial com Israel, eles vão ter uma certa influência, num futuro próximo, nas suas relações diplomáticas com o país. E no momento que você tem relações diplomáticas com o país, uma balança comercial positiva para o país, eles vão poder, eventualmente, pedir para Israel ou convidar Israel para negociações, e aí os palestinos podem se sentir, inclusive, representados como com esses mediadores novos, ou seja, não só os Estados Unidos mediando, mas os Estados Unidos e o mundo árabe mediando. Sendo que os Estados Unidos, apesar de terem relações tanto com os palestinos como com Israel, os Estados Unidos são mais voltados, a sua aliança é muito mais forte com Israel. E os Estados Árabes, eles têm uma ligação histórica étnica, né, de língua, de religião com os palestinos. Então, por mais que eles tenham relação com Israel, eles são automaticamente ligados ao povo palestino. E eu acho que é interessante isso, porque isso pode trazer para a mesa de negociação um equilíbrio. E existindo esse equilíbrio, pode existir um convencimento, uma sensação de representatividade e, eventualmente, até apoio moral e ideológico para que os palestinos possam fazer as concessões que eles não conseguiram fazer até hoje, e a principal delas é aceitar a legitimidade da existência de um Estado do povo judeu chamado Israel naquela região, independentemente agora do tamanho. E aí o resto você negocia, que é a questão técnica de fronteiras, Jerusalém, refugiados, assentamentos, isso são questões técnicas. O problema é conceitual. E o Biden falou isso quando estava no meio da guerra em maio do ano passado. Ele falou, enquanto a região não aceitar claramente, não disser claramente que Israel tem o direito de existir como um Estado judeu independente, não vai haver paz. Essa é a questão, esse é o cerne, esse é o problema. Mas aí, para onde os palestinos teriam que se reconhecer como cidadãos israelenses? Não. Ou eles seriam deslocados para Não, nenhum dos dois. Os palestinos vão continuar vivendo na Cisjordânia e Gaza, vai se chegar a um acordo onde Israel vai ajudar os palestinos a criarem um Estado em algum formato... Uma província autônoma? Não. Coisa assim, não. Um Estado mesmo. Um Estado minus, uma autonomia plus. Os arranjos de segurança vão ter que ser entendidos pelos palestinos como algo não negociável para Israel, porque Israel já foi atacado mais de 10 vezes por vários inimigos em volta, e por causa do equilíbrio governamental político da região. Você viu, nos últimos anos, diversos problemas onde revoluções tomaram o poder em vários países, estados falidos, temos a Líbia, temos a Síria, temos problemas no Iêmen. Então, é muito perigoso para Israel, muito perigoso, a ponto de ser perigoso no sentido existencial, que exista um Estado onde o governo desse Estado é fraco e existem grupos terroristas armados que possam dominar aquele Estado e, eventualmente, esse Estado está numa montanha de 6.000 km², do lado da maior concentração de judeus do mundo, que é o centro de Israel, com 4 milhões de pessoas, que está na costa e eles estão em cima. Isso é muito perigoso. Não é perigoso? É muito perigoso. Então, tem que existir um acordo onde esse Estado vai ser desmilitarizado, que as fronteiras desse Estado com a Jordânia, que aí dá a entrada para o resto do mundo árabe, tem que ser controlada por pelo menos 3 gerações, por soldados israelenses, em conjunto, em harmonia, em amizade com forças policiais palestinas. Que nem eles fazem hoje na Cisjordânia. Então, os palestinos vão estar lá, Gaza tem que ser desmilitarizado, o Hamas tem que entregar as armas, tem que ter um governo palestino só, não dá para ter um grupo terrorista de um lado, um governo corrupto e ineficiente do outro. Por isso que a situação não anda. Então, existe até uma certa teoria que os lados, depois da intifada, eles perderam a esperança de fazer a paz e eles estão apenas gerenciando o conflito. Essa gerência do conflito, ela pode ser uma boa gerência ou uma má gerência. Uma boa gerência gera mais tranquilidade, menos violência, a economia crescendo na Cisjordânia. A economia da Cisjordânia cresce mais em porcentagem do que a economia da Jordânia, da Síria e do Líbano e do Egito. Acho que cresce 5% ao ano a economia da Cisjordânia. Mesmo com todos os problemas, né, acarretados. Então, o acordo ele tem que partir do princípio que não é uma questão de terra ou de quilômetros quadrados
ou a questão de Jerusalém. Claro que esses assuntos são difíceis de serem resolvidos porque eles envolvem emoções, eles envolvem religião, eles envolvem segurança, eles envolvem política. Mas o principal problema é, enquanto que a região, e eu estou dizendo as pessoas que são representantes, estou falando de gente do Hamas, estou falando de gente da Jihad Islâmica, que é mais radical que o Hamas, estou falando da autoridade palestina, que de um lado fala que é paz, de outro lado educa contra a legitimidade de Israel, ao mesmo tempo, enquanto eles não aceitarem internamente, é uma questão conceitual, que os judeus têm direito de um lar nacional naquela região, e de que aquela região vai ser dividida, eles vão ter que aceitar que eles vão ficar com aquela parte, que Israel vai continuar com a outra parte. Na hora que eles não assinarem um acordo, que está escrito que esse acordo termina o conflito, end of the conflict, e termina todas as demandas, end of all demands. É isso que tem que estar escrito. Essa foi a exigência de Ehud Barak em 2000 para Arafat. E Arafat volta, ele abandona Camp David em setembro de 2000, volta para Ramallah, faz uma conferência de imprensa para jornalistas, e Khaled Abu Tomé, que é um jornalista árabe que cobria a conferência, e Khaled Abu Tomé fez uma palestra já, ele mora em Jerusalém Oriental, ele fez a palestra, ele discursou, ele disse o que exatamente Arafat falou. Alguém perguntou para Arafat, falou, Arafat, por que você não aceitou o acordo? Os israelenses ofereceram quase 100% de todas as exigências. Por que você não aceitou? Ele falou, porque eles queriam que eu terminasse o conflito. Quem sou eu para terminar o conflito? Se eu assinasse o término do conflito, eu ia terminar tomando café com Anwar Sadat. Querendo dizer, eu vou ser assassinado. Porque Anwar Sadat foi presidente do Egito, assinou um acordo de paz com Israel, terminou o conflito e foi morto por radicais jihadistas da Irmandade Muçulmana em 81. Então, na cabeça do Arafat, ele não tem envergadura, ele não pode, na cabeça dele, terminar o conflito, porque isso é meio que sustenta o conflito do mundo árabe ou do mundo islâmico, na cabeça dele, contra Israel. E se ele assina, ele está fazendo algo que ele não tem a envergadura, ele não tem o poder, ele não tem o mandato, mesmo que ele seja presidente da Autoridade Palestina na época. Por isso que, voltando à teoria dos países árabes com Israel, isso cai por terra. Se os países árabes estiverem com Israel falando, olha, a gente já aceitou a existência de Israel, vamos assinar um acordo agora com Israel, vocês vão ter o nosso apoio. André, para a gente encerrar esse primeiro bloco, vamos falar um pouquinho do antisionismo, né? Tem diminuído e eu queria que você falasse um pouquinho do que é a Stand With Us, que você preside, que é presidente executivo. Então, o antisionismo é uma nova vertente de um antissemitismo. Não é contra o judeu, mas é contra o Estado de Israel, sentimento. Nossa, não é contra o judeu no indivíduo, é contra o judeu no coletivo. Que, na verdade, é a mesma coisa. Uhum. Então, assim, eu poderia dizer assim, utopicamente, filosoficamente falando, uma pessoa que não acredita na ordem mundial de estados, não acredita que possa existir o que a gente chama de entidades políticas soberanas, que é outro nome que a gente dá para Estado em relações internacionais. Então, eles são a pessoa, vamos supor, esse indivíduo no mundo é contra os Estados Unidos, a Rússia, o Brasil, a Argentina, o Uruguai e também é contra Israel. Então, ele não é, talvez ele aí é uma outra questão, que ele é contra estados. Agora, a pessoa que é contra a existência de um lar nacional para o povo judeu e não é contra nenhum outro lar nacional para nenhum outro povo, então ele tem um problema com o povo judeu. Não tem outra explicação. E o sionismo, que é uma palavra, nome próprio para o movimento nacional de autodeterminação do povo judeu, mais nada, ponto final, ele é deturpado há muitos e muitos anos. As pessoas, para tentar manchar ou deslegitimar a existência de Israel, elas mudam, modificam, deturpam o que significa o sionismo. Então, o sionismo é o movimento nacional de autodeterminação do povo judeu, mais nada. Ele não determina formato econômico, formato político, pode ser presidencialista, pode ser primeiro-ministro. Ele é democrático, é um dos primeiros movimentos nacionais que a mulher já inicia de igual para igual com o homem. Em 1897 a mulher tinha direito a voto. Isso não existia praticamente em quase nenhum movimento nacional. E ele, na verdade, ele cria os alicerces necessários para a criação de um lar nacional para o povo judeu naquela região.
Existem sionistas de esquerda, de direita, capitalistas, socialistas, comunistas, religiosos, progressistas, laicos, ateus, judeus e não judeus. Ah, mas o sionismo é um movimento nacional de autodeterminação do povo judeu. Sim, mas as pessoas, em geral no mundo, apoiam os judeus de terem um Estado, principalmente pelo histórico de 2000 anos de perseguição e o que aconteceu com o Holocausto. Apesar de a criação de um lar nacional para o povo judeu naquela região começa muito antes. A gente conta de 1860. É o ano 1 do início das novas construções do Yishuv judaico, seriam os novos vilarejos judaicos, que foi o primeiro bairro a ser construído fora da cidade velha de Jerusalém, pelo empresário Montefiore, em 1861. Não tinha nada em volta de Jerusalém velha. Esse foi o primeiro bairro construído, foi um bairro para judeus, porque tinha muita concentração na cidade velha, tinha tendo doenças, tinha um sistema de esgoto muito precário, muito velho, e aí foi construído fora. Ou seja, o que a gente vê hoje em dia, sim, é um crescimento do antisionismo, porque o sionismo é deturpado, as pessoas escutam que o sionismo tem gente que fala assim, políticas sionistas. Não existe isso. São políticas israelenses. O sionismo é o movimento nacional. Não existe uma política não sionista. Toda política, todo mundo que está em Israel são políticas israelenses. Eles usam o sionismo como se fosse um palavrão, quando na verdade não é um palavrão. E a Stand With Us tenta passar essa verdade. A Stand With Us foi criada em 2001, durante a segunda intifada nos Estados Unidos, por causa dos ataques antissemitas que estavam acontecendo nos campos universitários americanos contra judeus. Lembrando que os Estados Unidos têm uma população de 5 milhões e meio de judeus. Então tem milhares de judeus estudando nas universidades. E os ataques a judeus, a legitimidade de Israel e até mesmo ao fato de os judeus quererem se defender, debater, contra-argumentar, eles eram atacados, inclusive de forma física. E o Stand With Us foi criado para tentar ajudar a comunidade judaica a ter argumentos para poder se defender historicamente, porque nem todo mundo estudou história, ciências políticas para poder se defender, e ao mesmo tempo poder proteger a imagem pública de Israel quando ela é publicamente atacada. Então a Stand With Us, ela é uma organização educacional sobre Israel, sobre o Oriente Médio, e ela acredita piamente que a educação é o caminho para a paz. Quanto mais você sabe de um assunto, menos radical você vai ser. Então assim, não é que a Stand With Us é inerentemente pró-Israel ou contra palestinos. Muito pelo contrário, a Stand With Us é pró-árabe, pró-palestino, pró-paz e pró-Israel. Ela é pró-paz. A paz só vai existir quando os dois lados não lutarem, sentarem e conversarem. Estamos de volta e hoje eu estou conversando com o cientista político André Laist. Já falamos aí de Israel, o Estado de Israel, da história do André, da família dele. E agora vamos entrar um pouquinho na questão Ucrânia e Rússia, né? Era inevitável esse confronto? Quem é o Putin, afinal de contas, que resolveu fazer esses ataques à Ucrânia? Bom, Putin é um ditador, né? Um ditador, um autocrata, uma pessoa que tem zero interesse em respeitar a soberania de outros países. O que ele fez é uma violação à lei internacional, crime de guerra. Então, estão acontecendo atrocidades, pelo que a gente tem escutado na Ucrânia. E é uma situação bastante lamentável, talvez pelo fato de, talvez essa guerra poderia talvez ter sido evitada de forma violenta, eu estou dizendo, essa invasão. Eu não estou falando que isso é responsabilidade do Ocidente, porque aí você tem dois pensamentos diferentes. Um país é soberano e nada é mais, não tem nada mais importante e que esteja acima da soberania de um país. Se a Ucrânia é soberana, a Ucrânia pode fazer o que ela quiser. Entrar para a OTAN, ela para a OTAN, entrar para a Europeia, se armar, etc, etc. Mas, dito isso, o mundo não funciona dessa forma. Na escola de realismo a gente entende isso, né? Não funciona dessa forma. Você vive em bairros e existem vizinhos. E existem forças, existem história, existe medo, existe precaução e, eventualmente, as suas ações vão ter ramificações do outro lado. Se o Irã tiver uma bomba nuclear, a Arábia Saudita vai ter uma bomba nuclear. O problema de um regime totalitário ter uma bomba nuclear
é justamente esse problema que está acontecendo agora. Quando um país, normalmente uma democracia, não tem interesse em conflito armado. Ela vai fazer de tudo para não entrar no conflito armado. Ela vai entrar se ela realmente for extremamente necessário e for forçada a entrar no conflito armado. Normalmente, regimes autocratas, ditatoriais, grupos terroristas, eles preferem às vezes até o conflito armado do que a paz, porque isso ajuda a sua narrativa, o seu sustento político, o seu sustento financeiro e até mesmo a narrativa vendida para a população onde eles estão. Por isso que o Hamas ataca, Israel defende, né? Quem inicia normalmente o conflito é o Hamas. Então, quando a gente vai para a Rússia, a gente entende que a Rússia não queria que a Ucrânia entrasse para a OTAN. Eles têm um pensamento que, pós queda da União Soviética, eles ficaram muito vulneráveis. Eles ficaram um país pobre, perderam boa parte do território, que eles consideravam a União Soviética um país. Eles perderam boa parte desse território com a queda da União Soviética e com a independência desses países. Mas teve vários acordos aqui que foram violados por ambas as partes. Um acordo que a OTAN ia expandiu, outro acordo que eles não invadiram a Ucrânia, invadiram e pegaram a Crimeia. Depois que a Ucrânia entregou todas as suas ogivas, 1.600 ogivas nucleares. Eles fizeram um acordo em 95, né, em que eles iam entregar as ogivas nucleares em troca, né, de um acordo russo de não invadir a Ucrânia. Então você tem várias questões aqui que foram violadas. Ao mesmo tempo, a gente tem que colocar... Não existe uma igualdade. A OTAN, apesar de ela ser enxergada pela Rússia como um ato provocativo, eles colocarem a segurança da Rússia em risco, a Rússia não quer armas nucleares nas suas fronteiras, né? A Ucrânia é um país que tem milhares de quilômetros de fronteira com a Rússia, é um país muito grande, o maior país da Europa, etc, etc. E a cultura ucraniana é muito próxima da cultura russa. Até o Putin acha que a Ucrânia, na verdade, eles são russos. Ou seja, em outras palavras, não é só medo de armas, é um medo cultural. Quanto mais a Ucrânia ficar democrática europeia, mais esse movimento vai conquistando a leste e, eventualmente, pode conquistar os russos de quererem também ser uma democracia e entrarem para o mundo ocidental propriamente dito. E isso, na cabeça do Putin, seria o fim do Império Russo e do Império e dessa superpotência, porque a Rússia seria mais um país grande, pobre, de 140 milhões de pessoas, com um PIB um pouquinho maior que o do Brasil, só que ele tem armas nucleares, mas só. Então, assim, se a gente colocar agora no papel, quão importante é o Paquistão? O Paquistão é um poder mundial? Eles têm bomba atômica, eles têm população até maior que a da Rússia, mas eles não são uma potência mundial. Eles são uma potência nuclear, mas são uma potência mundial. A gente pode até falar que a Índia é um país muito importante, com 1 bilhão de pessoas, uma potência nuclear. Por que a Índia não é uma potência mundial? Porque a Rússia tem essa questão de se manter, essa questão territorial. Eles cobrem 7 fusos horários e eles têm pessoas que vão quase na fronteira dos Estados Unidos até a Europa. E eles entendem que eles precisam continuar mantendo essa questão de potência, de domínio desse mainland, que é esse leste europeu. Então, se a cultura ocidental vai conquistando, eventualmente eles vão acabar deixando de existir. Dito isso, a OTAN não é uma organização ofensiva, é uma organização defensiva. A OTAN não invade países. Eu vi alguns políticos falando, não, culpa da OTAN. A OTAN não invadiu nenhum país, os países pedem para entrar para a OTAN. É que nem os países pedirem para entrar para a ONU. Antigamente, os países pediam para entrar para a ONU. E a ONU aceitava. É a mesma coisa, agora os países querem pedir para fazer parte da OTAN. Ao mesmo tempo, no jogo de poder, a Rússia se sente ameaçada. Então, se existisse pudesse ter existido no passado aí uma negociação onde a Ucrânia poderia ter aceitado não fazer parte da OTAN e convencer os russos de que eles vão fazer parte da OTAN, falar que a Ucrânia é neutra nesse sentido, aí a Ucrânia realmente entrar para a União Europeia, se os russos assim concordassem, fazer um acordo para que os dois encontrassem o mesmo denominador comum. Isso não aconteceu. Ao mesmo tempo, não se pode culpar a Ucrânia por querer fazer parte da OTAN. Eles tiveram um pedaço do território tomado pela Rússia, a Crimeia, em 2014. Então, fazer parte da OTAN significa que eles iam proteger o resto do território com medo de mais invasões russas. E aí não tem como descobrir, não tem como a gente avaliar, assim, de uma certa forma, nós ocidentais aqui no Brasil entendemos que a Rússia é a culpada.
Pois é, então não tem uma solução possível com o Putin no poder ou alguém que pensa como ele no poder? Vamos colocar dessa forma. A Rússia é culpada nesse conflito, ela está errada nesse conflito e você não faz o que ele fez para resolver esse problema. Você resolve através de negociações. Clausewitz falava que a guerra, na verdade, é a continuação da política através de outras formas. E também ele falava que a vitória só é quando você entra num conflito e você sai mais fortalecido do que quando você entrou. Então eu acho que as pessoas, apesar de acharem que a Rússia é culpada, a Rússia não vai ser destruída, a Rússia não vai perder a guerra, no sentido de a Rússia não vai hastear uma bandeira branca. A única solução para esse conflito é uma negociação com a Rússia, onde a Rússia vai ter que aceitar alguns termos e o Ocidente ou a Ucrânia vão ter que aceitar outros termos. E provavelmente vai chegar nessa alguma coisa que envolve a Ucrânia não entrar para a OTAN, a Ucrânia ser neutra, a Ucrânia não aceitar armas da OTAN, etc, etc. Então, se isso vai ser o resultado, esse resultado poderia ter chegado antes da guerra. Só que não chegou e a gente não pode culpar o governo ucraniano porque talvez ninguém imaginava que a Rússia ia fazer o que está fazendo agora. E ao mesmo tempo, como eu falei antes, os países são soberanos e eles podem tomar decisões que eles quiserem. Só que você tem que medir as consequências das suas ações. E eu vou usar o exemplo agora. Israel, quando fez a paz com o Egito, o Sinai ficou desmilitarizado. Israel devolveu um Sinai para o Egito em troca de o Egito aceitar que ele não iria militarizar o Sinai, que era a zona da onde eles invadiram Israel. Então não entra tanques, artilharia e aviões nessa península. E se eles quiserem colocar algum armamento mais pesado lá, para poder combater, por exemplo, os jihadistas que às vezes utilizam o Sinai para levar armas para Gaza, eles precisam coordenar isso com Israel. O Egito é soberano. Eles podem agora tomar uma decisão de romper esse acordo e levar armas para lá? Podem, mas isso pode levar a consequências. Da mesma forma que Israel, a Síria deixando o Irã fincar bases na Síria ou trazer armas do Hezbollah, do Irã, para o Líbano através do seu solo, tem consequências. Eles podem fazer isso e tem consequências isso. Por que a Rússia, por que o Putin encontra mais dificuldades para ocupar, para vencer essa guerra contra a Ucrânia? Porque tem sido mais difícil, provavelmente, do que ele imaginou. Ele tem um problema logístico muito grande de gasolina, de fornecimento contínuo de suprimentos, ou seja, comida, gasolina, mantimentos. As forças ucranianas estão atacando, estão revidando. Eles achavam que o governo ia cair. A comunicação do governo ucraniano está sendo tão forte. Eles talvez achavam que eles não iam ter internet. Eles têm internet agora por causa do satélite do Elon Musk, que colocou o satélite em cima da Ucrânia para poder ter internet. O Zelensky está fazendo conferência de imprensa para todo mundo, está falando com todos os jornalistas, está conversando com todos os líderes mundiais, então ficou praticamente impossível de tentar derrubar ele ou matar ele, como estavam falando no começo, que tentaram matar ele várias vezes e não conseguiram. E agora eu acho que já está numa esfera onde o Putin vai ter que aceitar algumas coisas e algumas realidades para ele conseguir sair de uma forma honrosa do conflito. Ele, na cabeça dele, não pode perder a guerra. Ele é a Rússia, o maior país do mundo. Então, ele acha que ele está com problemas e ele não está usando, curiosamente, todo o poder da Força Aérea. Eu acredito que ele não está usando esse poder da Força Aérea porque ele não vai conseguir ocupar. Ele precisa ocupar. Ocupar se ocupa com terra, com tanques, com blindados, com soldados no chão. Você não ocupa com Força Aérea. Então, ele não tem motivo para atacar muito com Força Aérea porque não tem muito alvo. Que alvos eles vão atacar? A Força Aérea Ucraniana praticamente não existe mais. A defesa aérea ucraniana não existe mais. Então, no primeiro dia? No primeiro, segundo dia já tinha destruído. Então ele precisa ocupar a capital, ocupar o parlamento, ocupar o governo precisaria cair. E aí tem alguns cenários. O governo poderia ir para o exílio e comandar a resistência ucraniana de fora, ou eventualmente vai chegar um momento de que eles vão acabar aceitando condições para rendição, para eventual saída da Rússia e da Ucrânia, através de algum tipo de condição em negociações. O que está sendo dito agora, parece que eu vi isso hoje,
o principal assessor do Zelensky, o presidente da Ucrânia, disse que está sendo criado a base para uma conferência de paz entre a Rússia e a Ucrânia em Jerusalém. Israel aí de novo. André, para a gente encerrar, temos aí um minutinho mais ou menos. Bom, falamos aí de assuntos que são delicados, são sensíveis, mas dá para manter uma esperança alta, uma fé de que dias melhores virão? A gente precisa ter essa fé, né? Porque o mundo, apesar de ser um lugar muitas vezes cruel e não justo, a gente conquistou ao longo de 2.000 anos, 3.000 anos, a civilização humana, principalmente depois da Idade Moderna chegar e da Idade Contemporânea, você ter mais democracias, mais liberdade, você tem um progresso em cultura e em valores humanos, de direitos humanos, mais do que tinha 100 anos atrás. Então, apesar dos pesares, apesar de guerras, problemas, conflitos, a gente tem que ser positivo que há 40 anos atrás era muito pior. Há 40 anos atrás, todos os países satélites da União Soviética eram países pobres, que morriam de fome, que eram comandados por uma ditadura, que durou muitos anos. E essa ditadura caiu. Então, apesar dos pesares, apesar de termos aí um país autocrata, que é a Rússia, a gente tem que ter esperança que os russos não vão deixar que esse governo, esse regime, tire a liberdade deles, porque eles estão perdendo a liberdade, eles estão perdendo os aplicativos, estão perdendo o seu poder de compra, estão perdendo o direito de viajar, e eu acredito que os russos não vão gostar de voltar para a era da União Soviética, onde eles viviam num regime fechado. Tomara. André, muitíssimo obrigado. Obrigado você pelo convite. Bem-vindos. Obrigado.